boa noite aos amigos da live. Mais uma vez estamos aqui no altar da nossa igreja, no CTA3, para levar essa palavra até você, para levar uma palavra de fé e para dizer para você que nós estamos aqui orando e clamando a Deus e pedindo a Ele que Ele venha trazer dias melhores, né, cara? Em nome de Jesus, né? Nós estamos aí atravessando dias difíceis, né? Dias de isolamento social, mas nada que vai fazer a gente desistir, fracassar, fraquejar ou até mesmo retroceder. Não, de maneira nenhuma. O nosso alvo é o Senhor Jesus, e só vai conseguir tomar posse da bênção aqueles que ficar ou que continuar até o final, né? Não é verdade? Então nunca desista. Por mais que tem luta, por mais que vem tempestade, a Bíblia Sagrada diz que depois da tempestade vem o quê? A bonança, né? Então vamos confiar nessa palavra e saber que tudo Deus tem aí um propósito, né? E com certeza isso aí é para nos fortalecer mais, para nós pegar mais firme com Deus, tá? Aí você que está meio desanimado, se está pensando em desistir, aí Deus está te dando essa oportunidade para você se acertar com Ele, tá? Deus não esqueceu você, mas para isso, não desista, né, cara? Não pode desistir. E como o tema, né, Pastor Carlos, da nossa live de hoje é como você reage à tempestade. Verdade. É uma boa pergunta, né? Como você reage às tempestades dessa vida, né, cara? Pois é. E essa tempestade hoje não é uma tempestade de chuva, não é uma tempestade de água, né? São os males que a gente muitas vezes tem que enfrentar, e as tempestades são aquelas dificuldades que a vida coloca diante da gente. A luta, né? As dificuldades. É nesse momento que nós temos que mostrar que nós estamos fortes, como o apóstolo Paulo diz. Diga ao fraco, eu sou forte. Então nunca fica aí achando que você é fraco. Você não é fraco, você é forte. Por que você é forte? Porque é Deus que te fortalece. Deus Ele é o nosso rochedo. Deus também Ele é o que? O nosso alimento. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos coloca de pé. No momento que nós buscarmos a Ele, no momento que nós tenhamos comunhão com Ele, com certeza nós somos mais vencedores, né? Em nome de Jesus. E antes da gente começar a palavra, Pastor Carlos, tem um monte de pessoas aqui nos acompanhando também. Amém. A irmã Divina, né, já está dando glória aqui desde o início da nossa live. A irmã Marcela, boa noite, irmãos. A irmã Divina também, boa noite. Aqui a irmã Lucimar, boa tarde também. Diego dando boa tarde. A irmã Cida também acompanhando a gente, boa noite. Ricardo Trindade também, louvado seja o nome do Senhor, verdade, Ricardo. A irmã Zilma, boa noite, irmã Zilma. A irmã Zilma lá do residencial também está nos acompanhando. A mãe do pastor Mateus, o Josias, nosso amigão também. É verdade. A irmã Jusileide também está dando boa noite. A Cibele também diz que somos fortes porque sabemos que Deus está conosco. Amém. Amém, Cibele. A irmã Sandra Gaspar também, boa noite, graça e paz. Boa noite, irmã Sandra. Se você também está nos acompanhando, deixa o seu boa noite aqui, deixa o seu joinha aqui pra gente saber que você está nos acompanhando. Se você está sozinho, está com a família, quem é que está com você nos assistindo aí nesta live deste domingo, né? O nosso culto online. Compartilha, né? Compartilha também, manda no seu grupo ali do WhatsApp, no seu grupo ali do Facebook, no Messenger, né? Tem várias formas de alcançar as pessoas. Verdade. E vamos entrar na palavra, né? Pra gente conseguir fazer dentro do nosso tempo certinho. Daqui a pouco, depois da nossa live, às 19 horas, o pastor Carlos Soares também vai voltar fazendo mais uma live também, a oração pela nação. E a gente quer que vocês terminem a nossa live e acompanhem a dele também e seja abençoado. Hoje é um dia abençoado, dia de jejum, né? Verdade. Nós jejuando aí pela pátria aí, e tem certeza que o inferno está alvoroçado, está revoltado, estremeceu. Mas é para estremecer mesmo, porque o cristão, ele tem que ser corajoso, o cristão tem que ser valente, ele não tem que ter medo. Não O pode. cristão ele tem que pisar na cabeça do mal, porque Lucas 10:19, Jesus diz que ele nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões, sem causar danos algum aos nossos pés. Então, meu irmão, você nasceu para vencer.
Ele nasceu para andar chorando aí não. É murmurando, reclamando da situação. Não, Deus está no comando, né, Carla? É isso mesmo, né? Oração, jejum hoje pela nação. E no ano de 2004, a minha mãe deve estar lembrada do que eu vou falar. Teve um pastor que ele veio de fora e ele falou assim para mim, falou para minha mãe, que quando um crente põe o joelho no chão, não há vontade humana que prevaleça. Verdade. Se não há vontade humana que prevaleça, não há vontade do inferno que possa prevalecer contra um. Imagine contra uma nação orando e jejuando e se consagrando, se colocando na brecha em favor daqueles que não sabem orar, daqueles que não acreditam. Porque o que hoje nós estamos fazendo pela nação é isso, se colocando na brecha. Se colocando na brecha. É orando, é tipo assim, como você falou. Tem muitas pessoas que não sabem orar. Tem muitas pessoas que nem creem que Deus existe, né? Mas nós cremos. Por isso que nós estamos, cara, colocando na brecha para essas pessoas. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo. Muitas pessoas às vezes estão até debochando de nós, não é verdade? Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos em qual Deus nós cremos, não é verdade? E nós cremos no Deus, no Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu, criou a terra, criou o mar. O Deus que nos escolheu, cara, antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos escolhido. É verdade. E a própria palavra diz que nós que somos fortes temos que suportar a fraqueza dos fracos. É verdade. Está escrito. E nós hoje somos as pessoas fortes, somos a igreja forte. Então nós temos que orar e interceder por aqueles que são fracos, por aqueles que ainda não conseguem orar e que até debocham hoje do nosso jejum e da nossa oração. Tem muita gente debochando, tem muita gente achando que o que nós estamos fazendo é uma coisa que não vai resolver. Mas se eles, irmão, é como você falou, quando o crente coloca o joelho no chão, o inferno estremece. E a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. Sim, se nós estivermos fortes, nenhum mal vai nos atingir, nada vai poder chegar até nós. Verdade. E nós também vamos conseguir reagir à tempestade em pé. Em pé. Então vamos à nossa palavra, pastor, que é falar de Deus, falar da palavra, falar do que Deus pode fazer para a nossa vida. A gente passaria horas aqui na nossa live, mas a gente tem um intuito e a gente quer cumprir também o nosso horário, de levar a palavra de Deus, mas respeitar também o nosso horário e as pessoas que estão nos acompanhando. Verdade. E a nossa palavra hoje está aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Quando o pastor Carlos abre aqui a Bíblia dele, se você também puder abrir a sua Bíblia aí onde você está, o seu aplicativo, o que for que você tem em mãos aí para acessar a palavra de Deus, o pastor Carlos vai começar a ler aqui pra gente no versículo 22 e a leitura vai ser um pouquinho extensa, mas Vamos lá então. vai Diz valer assim, a pena. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar
o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos que a tocavam ficavam sãos. E a gente fez a leitura do versículo 22 ao versículo 36. E o que começa nos chamando a atenção aqui, pastor Carlos, no versículo 22, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Quando diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco, isso nos dá a entender que os discípulos não queriam entrar naquele barco. Não queriam entrar no barco, de maneira nenhuma, né? Então a palavra de Deus diz que Jesus ordenou, significa o quê? Forçar, né, cara? Compelir, insistir, ordenar. Ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no mar. Mas por que será, Carla, que os discípulos não queriam entrar no barco? Eles não queriam entrar no barco, eles estavam relutantes. Mas justamente o barco era o lugar que Jesus queria que eles estivessem. Por algum motivo, Jesus despediu a multidão e ele foi para o outro lado orar. Ele pediu para os discípulos, ordenou, porque os discípulos estavam relutantes: entrem no barco e vão para o outro lado. Mas nisso que Jesus ordena, nos dá a entender que eles não queriam ir, mas Jesus queria que eles fossem. Jesus não chamou eles para ir com eles orar. Então aonde que é que Jesus queria eles? Dentro do barco, não é verdade? E hoje esse barco muitas vezes significa, né, os planos de Deus para a nossa vida. Verdade. O barco, né, somos nós. Muitas vezes Jesus está nos ordenando, nos direcionando a irmos para um lugar, a seguir o plano dele, e nós estamos relutantes. Tem muitas pessoas, então, cara, que estão saindo do barco, ou nem está entrando no barco. Não, nem está. Não é verdade? Não. Então, Jesus queria eles na terra firme com ele orando? Não. Jesus queria eles lá. Então, qual que era a missão deles? Era entrar no barco. Jesus tinha planos para eles quando eles estivessem no barco, ali na alto mar. É verdade. Mas... mesma coisa, né, Carla? Só aí pegando um gancho, né? Então Jesus tinha um propósito na vida dele dentro do barco. E como também hoje Jesus também tem esse propósito para nós também, mas aonde? Dentro do barco. E pelo que você estava dizendo, que muitas pessoas não entram no barco, não querem entrar no barco. Não. Porque no barco o que é apertado. No barco não é, você não leva uma vida à vontade, tranquilo, você pode fazer o que você quer. No barco você tem que seguir uma direção. Uma direção. Verdade, ninguém entra em alto mar sem ter uma direção. Não entra. E ninguém vai entrar no barco, né, para ficar ali à deriva, né? Não. Quando a gente entra no barco, a gente tem uma direção. Tem que ter uma direção. E eles tinham uma direção. Tinha uma direção. Era o outro lado, Era né? o outro lado. E quantas vezes a gente também não quer entrar no barco seguindo as ordens de Jesus para chegar do outro lado? Muitas vezes a gente sabe que entrar no barco, né, não vai nos dar aquela segurança que a gente quer. Tem terra firme. O barco também, ele nos traz riscos, né? Mas precisamos correr alguns riscos se nós estivermos na direção de Jesus. O barco, às vezes, ele, com a tempestade, ele quase vira. Né? Quase vira. Quando a onda vem meio alta, às vezes a água quase entra dentro. Mas se você estiver na direção certa, o barco seu não vai virar. Então a gente tem que ter, a gente sabe, Carla, que o marinheiro, o avião, qualquer pessoa, dentro tem uma bússola. Sim. Aquela bússola que direciona as pessoas até onde elas têm que chegar. E essa bússola hoje para nós, ela representa o quê? A própria palavra de Deus, né? Nunca sair da palavra. E aqui diz, ó, no versículo 23, e chegada já à tarde, estavam ele ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ali os discípulos estavam enfrentando tempestade, e eles já tinham enfrentado outras tempestades, até porque eles a maioria deles eram pescadores experientes, já tinham passado talvez tempestades maiores do que aquela que eles estavam passando, até a tempestade mesmo que Jesus estava dormindo no barco dele. Então aquelas tempestades ali que eles estavam enfrentando naquele momento, não era a primeira tempestade da vida deles. Não era não. Mas em meio àquela tempestade, Jesus sabia que eles estavam ali.
Sabia. Quem mandou eles estarem ali? Foi Jesus. Jesus estava onde? Orando por eles. Então, muitas vezes, cara, a gente pensa que Deus abandonou a gente, né? Porque o vento, às vezes, bate o contrário. Nem toda vida o vento vai estar a seu favor. Vai ter um dia que o vento vai bater contra você, né? Você vai pensar, poxa, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Porque parece que todo mundo está contra mim, mas às vezes Deus permite isso aí, cara, para fazer a gente ficar o quê? Mais fortes, né? Então Deus quer que a gente fique mais forte, Deus quer que a gente fique o quê? Mais firme. Firme aonde? Na palavra de Deus. Então, nem todo tempo, nem todos os dias você vai acordar do jeito que você quer. Não. Não é verdade? Tem dia que parece que nada dá certo para você, mas é um propósito de Deus? Sim, é um propósito de Deus na sua vida. Com certeza, tem dias que a tempestade também se levanta contra nós. Verdade. Como aqui, tinha vento, tinha onda, tinha um mar e eles ali dentro do barco. Aparentemente, como aqui o versículo 23 fala, estava ali só. Eles estavam aparentemente ali só, mas os olhos de Jesus estavam sobre eles. Jesus estava orando, mas ele já sabia da tempestade, ele já sabia o que estava no caminho dos discípulos. E muitas vezes as tempestades da nossa vida também nós temos enfrentado dessa maneira. Aparentemente nós estamos só, aparentemente nós estamos orando, fazendo tudo certo, indo na igreja, às vezes fazendo a campanha, buscando sal, colocando ali para tirar a esterilidade da nossa vida, mas os ventos, as tempestades, o mar também está ali ao nosso redor. É verdade, cara, você estava falando aí, Deus está colocando no meu coração, que muitas vezes, cara, a gente quer servir a Deus mais da nossa maneira, não é verdade? A gente coloca, eu vou nessa direção, mas Deus está falando para você, não é por aí, eu não quero que você vá por aqui, eu quero que você vá por aqui. Mas muitas vezes você fala, não, mas por aqui é mais perto. Mas Deus está dizendo, não, mas essa não é a direção que eu tenho para você. A direção que eu tenho é essa. Então, muitas vezes, cara, o cristão está dessa maneira. Ele está na igreja, mas ele quer fazer do jeito que ele aprendeu, né? Ele quer caminhar do jeito que ele caminhou toda a vida dele. Então, o que Jesus quer para nós? Quando nós chegamos na igreja, o que Jesus quer? Ele quer cuidar de nós. Jesus quer mudar a nossa direção. Jesus dizendo, olha, agora não é assim mais como você andava. Quando você estava no mundo, você andava da sua maneira, mas agora não. Agora você é meu servo. Agora tem direção para você, agora tem alguém no comando. Agora para você se dar bem na vida, você vai ter que seguir as minhas ordens, né, minhas normas, que é a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem mudar, cara. Ela não quer mudar. Não, ela viveu até hoje, até hoje eu vivi da minha maneira, e tem que ser da minha maneira, tem que ser do meu jeito, eu não vou obedecer ninguém. Deus nunca vai poder trabalhar na vida dele, Deus nunca vai mudar a vida dele, porque com certeza, cara, esses discípulos de Jesus, eles estavam acostumados a atravessar da maneira deles. É facinho, vamos lá, agora nós estamos do outro lado, mas já tinha o quê? 8 horas que eles estavam no mar ali, remando, e não conseguia sair do lugar. Por quê? Porque ela estava na direção deles. E muitas vezes nós cristãos temos a mania, né, como o Senhor disse, Deus ele traça um plano, a gente quer pegar o atalho, porque a gente acha que já sabe, a gente acha que já somos suficientes para conseguir tocar a nossa vida dali para frente. E é a hora que a gente sai da direção de Deus e começa a caminhar nas nossas próprias direções. E aqui diz, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, como o Senhor mesmo disse. Eles saíram ali à tarde. A média, pelo estudo que nós fizemos, eles já estavam ali no meio do mar há 8 horas. Jesus já estava orando há mais ou menos 8 horas ali, perto deles. Verdade. E nesse meio tempo aqui, que Jesus orava e eles estavam no meio do mar, o vento era contrário. Jesus orava e os discípulos no meio do mar, lutando ali contra vento, contra tempestade, com medo do barco virar. E eles com certeza estavam ali pensando, né? Cadê Jesus nesse momento? Isso é verdade. E na hora da luta, da dificuldade, cara, a gente desespera, não é verdade? Você começa, você tira até a sua atenção de Deus, você esquece até Deus no momento da luta. O que eles queriam ali? Se salvar.
né? Naquele momento ali, muitos pensavam que na família, que estava em casa, nos filhos. Então eles queriam se safrar, eles queriam sair de toda maneira de dentro daquele mar. Mas as ondas, a tempestade, cara, não deixava, porque eles estavam sozinhos. E quantas vezes somos nós também esse barco, vivendo uma tempestade familiar, sendo açoitado por doenças, por enfermidades, no meio do pânico, né, que nós estamos vivendo nessa pandemia. O vento, o mar, tudo é contrário a nós essa situação. É crise financeira, é crise familiar. Nós também estamos no meio desse mar aí. E quantas vezes o vento também tem soprado contra nós. Mas o que é mais importante não é a tempestade, não é o vento contrário, é quem é que está mandando você chegar do outro lado. Quem é que está te orientando a chegar do outro lado? Quem é que deu a ordem que é para você chegar do outro lado? É isso aí. Quem deu a ordem? O próprio Jesus. Agora, se Jesus está no comando da sua vida, se Ele te deu a ordem para você e você obedecer, pode vir tempestade, pode vir o que vir, cara, não vai atingir eles. Não. Porque até o Salmo 91:7 diz: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu serei o quê? Atingido. Eu gosto também, cara, do Salmo 23, que fala lá que ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então Deus nunca vai abandonar o seu filho, pode ter certeza. Você está tendo luta? Está tendo essa pandemia? Sim. Tá, mas Deus não abandonou os seus, pode ter certeza disso. Olha o versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Essa quarta vigília da noite, né, Pastor Carlos, como nós estamos fazendo nosso estudo, ela é por volta de 3 às 6 horas da manhã. Então quer dizer que eles já estavam a noite inteira ali, passando toda essa dificuldade, toda essa ansiedade, né? Porque no meio da dificuldade também surge a ansiedade, por medo, com certeza, o terror, o pânico, e no meio da tempestade cada um age de uma maneira. Com certeza um estava chorando, o outro estava gritando, o outro estava ali desesperado, e com certeza também tinha aqueles outros que estavam ali orando, né? Clamando para Jesus aonde ele estivesse, que ouvisse ali a oração. Só que uma coisa que é muito importante aqui, ó, e dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. O socorro deles não estava no barco, o socorro deles estava fora do barco. Quantas vezes o barco, que somos nós, temos buscado socorro com as nossas próprias forças? Quantas vezes nós, o barco, temos procurado socorro na família, muitas vezes no empréstimo, temos buscado muitas vezes socorro em quem nem pode nos socorrer, buscando socorro dentro do barco, quando aqui no caso dos discípulos, o socorro estava lá orando, estava fora do barco. Fora do barco. E cara, e nós estudando também, nós vimos lá que o mar e o deserto para os judeus era terra de demônio, era lugar de demônio, né? E Jesus veio andando por cima das águas. Então ele quer dizer o que? Que ele é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo que ele que pode nos socorrer. Enquanto, como você está falando aí, que muitas vezes nós olhamos para o quê? Às vezes nós olhamos para os problemas, cara, e a gente orar a Deus e buscar Deus, o que a gente faz? A gente quer que alguém venha nos ajudar, não é verdade? E a Bíblia fala que o socorro do homem é vão. Então quem tem que nos socorrer é Deus. Não adianta a gente querer, eu vou desesperado, vou vender casa, vou vender carro, vou vender sítio, vou vender tudo para me pagar as minhas contas. E eu digo para você, não faça isso. Você não vende nada para pagar conta. Conta a gente negocia. As contas a gente negocia e a gente acerta, a gente paga. Então ore para Deus. Ele que pode solucionar todos os teus problemas. Então, em vez de ficar desesperado, o que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus do céu, não sei, não, esquece isso aí, meu. Você está igual o discípulo do mar. Olhe para Deus. O seu barco está balançando? Tá, mas só que o Todo-Poderoso está orando por você. O Todo-Poderoso está intercedendo por você. Então, não se preocupa, não. Fique firme, não sai desse barco. Tem muitas pessoas, cara, que na hora do perigo pulam do barco.
Não pula? Pula fora do barco, mas é dentro do barco ali que está a segurança momentânea. A segurança para os discípulos naquele momento estava dentro do barco. E foi justamente a dificuldade dos discípulos, a tempestade que se levantava contra os discípulos que fez Jesus andar sobre as águas. É verdade. Eles viveram um milagre por causa daquela tempestade. Se não fosse Jesus, não ia andar sobre as águas. Não. Nós não tínhamos hoje essa oportunidade de ver, ó, Jesus andou sobre as águas. Porque se não fosse por eles, né, Jesus não tinha andado sobre as águas. Então foi coisa, um milagre extraordinário, né? Coisa, né? Justamente a tempestade é que fez acontecer o milagre. E muitas vezes hoje aí a sua tempestade é a nossa tempestade, porque a gente também vive tempestades na nossa vida. Nós também, o barco também, o vento também sopra contrário contra nós. Com certeza. A nossa vida não é perfeita. A nossa fé que está ali alicerçada no Senhor. A diferença não está na sua tempestade ou na minha tempestade. Nós também passamos por luta, passamos por dificuldades, mas é como nós encaramos essa tempestade que faz toda a diferença na nossa vida. Com certeza. Carla, pegando um gancho aí, que Deus tocou no meu coração, vamos dizer que hoje a igreja é esse barco. E quantas pessoas, Carla, que já saíram do barco? Quantas pessoas que você conhece que estavam dentro do barco que hoje você não sabe nem para onde está mais? Afundou. Afundou, sumiu, desapareceu. Não é verdade? E você fala, mas cadê fulano de tal? Poxa, ele era firme aqui na igreja, o que aconteceu com ele? Você não sabe nem para onde foi. Por que ele fez? Afundou. Porque não esperou o socorro de Deus. Ele mesmo tentou se socorrer, ele mesmo tentou com as suas próprias forças, e ele afundou. Então, nós damos um recado até para quem aí saiu do barco, dá tempo de voltar ainda, né, cara? Dá tempo. Sai, volta nadando aí e volta, meu irmão. Pede ajuda, né? Pede socorro. Pede socorro, pede ajuda, porque é só os que estão dentro do barco que vão se salvar. Que tem segurança, né? Nós podemos até citar aí, cara, até lá no jardim, lá do Noé, né, quando estava dentro do barco, os outros, só ele que se salvaram. Quem estava lá de fora, morreram afogados. Então, tá? Hoje nós somos esse barco. Se você sai da presença do Senhor Jesus, se você sai da presença de Deus, você está ali à deriva, né? Está sem direção, está sem socorro. Quem você vai se socorrer? Se você saiu da direção do capitão, daquele que pode todas as coisas. É verdade. A Bíblia fala que ele é o Jeová Nissim, que é o nosso capitão, né? A nossa bandeira, o nosso capitão, que é Jesus Cristo. É verdade. E aqui, ó, nós vamos adiantar mais um pouquinho. E os discípulos, no versículo 26, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. O medo, ele faz qualquer coisa virar um fantasma, né, cara? Qualquer coisa. Às vezes uma folha principalmente à noite, né? Como era o discípulo, estava à noite. Então, a pessoa que tem medo, para ele qualquer coisa é uma assombração, qualquer coisa é um fantasma. Ah, é um fantasma, não, isso aí é o medo. É o medo que faz as coisas crescerem, que é isso, que é aquilo. Então, por isso que eles falaram, é um fantasma, e gritaram com medo. Por quê? Que eles não conheceram Jesus? Porque o medo impediu eles, cara, de conhecer Jesus, né? O que Jesus fez aqui, ó, no versículo 27? Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Não tem mais. Esse não tem mais, não tenha medo, né? É o que Deus está dizendo para nós. Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão desesperados? Quem mandou vocês entrar no mar? Não foi eu? Foi. Então, por que vocês estão desesperados? Por que vocês não creram na minha palavra? Por que vocês foram teimosos? Por que eu tive que ordenar que vocês entrassem nesse barco? Porque eles estavam olhando para o tempo, né, cara? E quem olha para o tempo não semeia. Então não olha para o tempo, olhe para Jesus, meu irmão. Tira os olhos de fantasma. Fantasma não existe. Não. Jesus justamente, né, disse não temais. Aquela tempestade toda ali acontecendo, Jesus chegou, né, e repreendeu eles, né? Não temas, não tenha medo, eu estou aqui. Para que esse medo todo? E aí adiante, aqui no versículo 28, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas.
E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Só pode viver experiências extraordinárias quem obedece à voz de Jesus. Ele disse: vem. Pedro foi ousado, ele fez um pedido para Jesus: Jesus, deixa-me ir contigo. Jesus disse: vem. E o que Pedro fez? Pedro foi, levantou e andou, mas afundou, né? Porque tirou os olhos de Jesus. Pedro, enquanto ele estava ali sobre a direção de Jesus, sobre a palavra de Jesus, Pedro conseguiu andar sobre as águas, porque a nossa fé é incompatível com o nosso medo. Nós não temos como viver grandes milagres quando nós temos medo, porque medo e fé são incompatíveis. Enquanto Pedro teve fé para sair do barco, ele andou sobre as águas. Quando Pedro teve medo, Pedro afundou. Como é que nós vamos viver milagres extraordinários na nossa vida se nós tivermos medo? Como é que nós vamos viver experiências grandes com o Senhor se no meio do nosso milagre nós tivermos medo? Se no meio do milagre que Jesus está fazendo na nossa vida nós tirarmos os olhos dele para olhar para a tempestade? Não pode, hein, cara? Tem aquele versículo lá em Jó, determinando tu algum negócio, Ser firme, que a luz vai brilhar no seu caminho. Então, se nós pedirmos alguma coisa para Deus, a gente tem que ficar firme. O Pedro não pediu, não queria andar sobre as águas? Andou. Mas por que o Pedro afundou? Quando ele tirou os olhos de Jesus. Então é um exemplo para nós, cara, que nós nunca podemos tirar os nossos olhos de Jesus, porque se nós tirar os nossos olhos de Jesus, nós também poderemos afundar. Verdade. E assim, pastor Carlos, por que Pedro teve medo? Pedro não era pescador? Pedro não era acostumado com tempestade? Sim. Pedro não sabia nadar? Porque qual pescador experiente não sabe nadar? Com certeza. E por que é que Pedro teve medo? Pois é, e quando ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, né? E naquele momento ele travou. Olhou para os problemas, né? Ficou travado. Travou. E ele nem nadar, nadou? Nem nadar ele nadou. Ele chamou por Jesus. Porque no momento que a gente está com medo, o medo nos paralisa. O medo impede nós de avançarmos. O medo impede a gente de caminhar sobre as águas. Como a gente estava estudando, as únicas duas pessoas que andou sobre as águas foi Jesus e foi Pedro. Só que está escrito na Bíblia Sagrada, que nós temos como exemplo, como está escrito aqui na Bíblia Sagrada, que nós cremos naquilo que está escrito. E o que está escrito aqui, que a gente vê mesmo, só foi Jesus e Pedro. Cara, como você falou, Moisés abriu o Mar Vermelho, mas passou em terra seca. Josué abriu o Rio Jordão e passou em terra seca. E o Senhor citou mais um. Eliseu. Quando ele pegou a capa do Elias, bateu no Rio Jordão, o rio se abriu, ele passou. Mas o único não passou por cima dessa. Não, passou em terra. E o único que poderia ter vivido o maior e extraordinário milagre de andar sobre as águas, caminhar ali por quanto tempo fosse necessário, foi Jesus e foi Pedro. Pedro foi ousado, mas faltou fé ali para Pedro. Faltou fé. E cara, e pegando aí um gancho aí, lá em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse que sinais maiores do que ele fez, nós poderíamos fazer também. Não é verdade? Então hoje nós podemos viver coisas extraordinárias. Agora, a gente não pode tirar os olhos dele, né, cara? Não. Tem que orar. O que Jesus fazia, cara? Orava, né? E quantas horas Jesus orava? 5 horas, 4 horas, 5 horas. Ele já amanhecia, cara, do monte. Quando ele descia do monte, o povo já estava embaixo esperando ele. Para receber o que? Aquilo que ele foi buscar com o Pai. E o que ele foi buscar com o Pai? Alimento. Então, cara, Pedro, hoje é para a gente estar vendo aqui, olha, o Pedro andou sobre as águas. Pedro foi um homem extraordinário, um homem de fé, mas às vezes até para a questão do entrar no coração dele, ele afundou, né? Só que Pedro, quando afundou, ele não aceitou ir para o fundo. Não aceitou. Pedro pediu ajuda. E olha aqui o que diz. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir a fundo,
clamou dizendo: Senhor, salva. A oração mais curta, né, cara? Mais curta e mais eficaz. Eficaz, muito eficiente, né? Quando ele Rápido. Quando ele logo disse: Senhor, salva-me! E naquele exato momento, o que Jesus fez? Jesus segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É verdade. Quantas vezes nós temos deixado o medo paralisar, nós temos deixado a dúvida entrar no nosso coração e impedir nós de alcançarmos o milagre? Porque o milagre é para quem crê. É para quem crê. A incredulidade, ela é incompatível com o milagre. No momento em que houve dúvida, que a dúvida entrou e começou a tomar conta do coração de Pedro, Pedro afundou. E quantas vezes você também tem olhado o vento contrário? Quantas vezes você também tem tirado os olhos do seu plano, do plano original de Jesus para a sua vida e dado atenção ao medo, dado atenção à tempestade, dado atenção àquilo que tem roubado a sua paz? Porque hoje nós estamos vivendo, um caos social. Nós temos vivido momentos de pânico, momentos de dúvida no coração das pessoas. E aí você está firme, você está com fé, mas de repente uma notícia que você lê, uma notícia que você ouve, o número de mortos que a pessoa tem visto que aumentou, o número de infectados também tem feito a sua fé naufragar. É verdade. Cara, você está falando aí, me veio aqui uma memória de coisa muito distante, faz muito tempo. Um amigo nosso que tocava com nós no altar, e ele foi fazer a prova da OAB. E ele ligou para nós dizendo que ele não tinha passado. Mas minha esposa falou para ele: não, mas eu orei por você. Eu orei para você e você ia passar. Na minha oração, Deus falou comigo que você ia passar. E ele falou: não, mas eu não passei. Ele falou: não, vê aí, tem alguma coisa errada. E ele foi ver lá e tinha algumas perguntas lá que foi anulada e ele acabou conseguindo passar. Esse testemunho ele foi no monte, com a gente orar também. Lá no monte orar. E depois deu esse testemunho lá. Então, o inimigo mostrou para ele que ele não tinha passado. Mas minha esposa falou: não, você passou sim, você pode ver que tem alguma coisa errada. E daí fez o quê? Anularam uma questão e ele conseguiu passar. Verdade, e hoje ele é até colunista de um jornal local aqui de Cuiabá. Ele faz colunas de matérias jurídicas. Então, se ele tivesse deixado o medo paralisar ele naquela situação lá e não tivesse orado e ficado firme sobre aquela palavra que foi dada a ele, com certeza ele também tinha afundado. Tinha afundado. A má notícia, né? É a má notícia. Então, não podemos aceitar a má notícia. Hein, cara, e você estava pregando aí, falando aí, eu me lembrei aqui. O Pedro também afundou porque o Pedro duvidou. O que ele falou? O que ele disse? Ele disse, o Pedro respondeu, Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então, na realidade, ele colocou o quê? Uma dúvida também. Ele colocou uma dúvida. Então, para servir a Deus, não temos que ter dúvida. Não. Nós temos que crer que determinou algum negócio, fica firme. Medo e dúvida não pode existir. Não, a luz vai brilhar no seu caminho. Então, essa é a palavra que nós temos que crer. Essa palavra é forte, cara. A gente não duvidar e a gente crer que a palavra de Deus, ela é viva. A gente tem que trazer a palavra de Deus hoje, cara, materializada para nós. Verdade. Nós temos que pedir para Deus para que essa palavra ela venha materializar na nossa vida. Porque nós não podemos deixar, como o Senhor mesmo disse, o medo, a dúvida entrar no nosso coração. Porque medo é incompatível com fé. Ou você tem fé, ou você tem medo. Os dois não tem como habitar o seu coração. Ou a sua fé está firme com Jesus, ou é o medo que domina a sua vida. E o medo, ele paralisa. Enquanto você estiver com os seus olhos ali no medo, no desespero, você vai viver uma vida travada. E uma vida travada não é uma vida de milagres. Jesus, ele opera milagres na vida daquele que crê, daquele que é firme, como o Senhor mesmo falou. É verdade. O medo é incompatível com a fé. Coloca isso no coração. Ou você tem fé, ou você tem medo. Pedro tinha fé, andou sobre as águas. No momento que o medo dominou o coração de Pedro, ele começou a afundar. E hoje na sua vida, o que tem dominado? O medo ou a fé? Os dois não tem como. Não tem. Então a fé é aquela certeza, é a né? certeza. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas eu não tenho fé.
eu vou na igreja, mas não tem fé. Se eu falo que Deus cura, Deus liberta, meu irmão, só de você ouvir a pregação, você já tem fé para você receber a sua cura, para você receber o seu milagre, não é? A fé não é aquela certeza. Então você tem que ter essa certeza que a sua bênção, a sua vitória já chegou. Sempre eu falo, cara, as pessoas quando vêm na igreja, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ir na igreja colocando no coração dela que ela vai buscar uma resposta. Não é verdade? Ninguém vai no mercado, cara, só para ficar andando lá no mercado. Não. Né? A única coisa que a gente vai olhar é só em shopping. Pois é. No mercado. Mercado não. Você anda com o carrinho para quê? Para comprar arroz, feijão, óleo, açúcar. Você já sabe o que você vai buscar, não é verdade? E assim somos nós também. Nós viemos na igreja, saímos da nossa casa para vir na igreja, a gente tem que colocar no coração, Senhor, eu quero hoje voltar com a minha resposta, né? Eu quero que o Senhor tenha uma resposta para mim. Eu quero que o Senhor use aquele pastor para ele falar comigo, porque a resposta que eu preciso vai sair da boca dele, porque é do altar que sai a bênção. É verdade? Nós temos só uma ordem, né? De chegar do outro lado. Chegar do outro lado. E do outro lado, o que tinha? Então, do outro lado ele estava a bênção, né? O povo de Deus, quando saíram do deserto, eles atravessaram o Rio Jordão, para chegar onde? Na terra prometida, do outro lado. É do outro lado que estava o quê? A bênção. A terra que manava leite e mel, a terra prometida. Verdade. E a ordem de Jesus é: passamos para o outro lado. E quantos têm parado no caminho? Quantos têm deixado o seu barco naufragar? Quantas pessoas têm parado ali no meio do caminho sem chegar do outro lado? Aqui no caso deles, quando eles chegaram do outro lado, as pessoas tocavam nas vestes de Jesus e eram curadas. Eles iam levar ali cura, Jesus ia levar cura, mas a tempestade queria impedir o milagre. Com certeza, hein, Carla? E Deus tocou no meu coração aqui também, porque às vezes a sua bênção está do outro lado. Às vezes você está passando por essa tribulação aí, por quê? Porque Deus está dizendo, olha, é preciso você passar por isso, porque se você quer ser abençoado, se você quer tomar posse da sua bênção, você tem que deixar, você tem que passar por isso aí, porque é do outro lado que está a sua bênção, que é do outro lado que está a sua vitória. Mas muitas pessoas, Carla, às vezes não conseguem passar por esse deserto aí, né? Por essa tribulação, não conseguem passar por esse temporal, porque no meio ele já desiste, não dá, minha vida agora parece que piorou, em vez de melhorar, as coisas apertaram mais, quando eu vivia no mundão parece que era melhor do que hoje, e acaba fazendo o quê? Desistindo. Não atravessa, não chega do outro lado. Verdade. E para chegar do outro lado, né, como o tema da nossa live é como você reage à tempestade. Como é que nós vamos chegar do outro lado? Nós temos 3 alternativas para a gente chegar do outro lado. Nós estamos chegando ao final da nossa live, mas é 3 reflexões aqui que nós podemos chegar do outro lado. Nós podemos chegar do outro lado se nós ficarmos no barco. A gente chega do outro lado. Chega. Porque os 11 discípulos que não saíram do barco, que ficaram ali porque só foi Pedro, eles chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. Nós também podemos chegar do outro lado quando nós sairmos do barco e andarmos com Jesus sobre as águas. A gente também chega do outro lado e ainda vivendo milagre. Com certeza. E a terceira alternativa são aqueles que pulam do barco. E aqueles que pulam do barco antes de Jesus chegar, eles não vão viver nada. Eles vão deixar de viver aquilo que Deus tem para eles. É verdade. E tem muitos, né? Pulando Quantos do barco. que têm pulado do barco antes de Jesus chegar, antes de viver o milagre? Jesus estava ali à porta e a pessoa pulou do barco. Carinho. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus chama todo mundo? Deus chama todos. Tá? Deus não faz exceção de pessoa. Não. Deus chama todo mundo, ó, vem a mim, né? Vem a mim. Deus está chamando, vem a mim. Todos que estão descansados, carregados, então vem a mim. Então, de maneira nenhuma, Jesus escolheu, eu quero esse, eu quero aquele. Não, ele chamou todos foram eleitos, todos foram escolhidos, mas nem todos vão conseguir passar pelo deserto aí, né, cara? Nem todos vão tomar posse da bênção dele, da vitória dele. Por quê? Porque desiste. Não é Deus que é ruim, cara. Deus não é ruim, Deus é bom, mas também tem as normas, também tem o decreto dele. Sim.
que a gente tem que obedecer. Se a gente não obedecer os mandamentos dele, com certeza a gente não vai chegar do outro lado. Né? Pular no barco nos impede de viver o que Deus tem para nós. Então, o que você prefere? Chegar do outro lado com segurança, sem ter vivido nenhum milagre, apenas atravessar e chegar do outro lado? Tem graça. Você quer andar com Jesus sobre as águas, vivendo milagres extraordinários, como Pedro viveu uma experiência extraordinária? Ou você quer pular do barco e impedir Deus de realizar a obra que Ele tinha na sua vida? Porque, tipo assim, cara, que graça tem se tudo que a gente querer dar certo? Já pensou? Tudo que você pensar em fazer, imediatismo, você consegue, né? Igual é tipo o pai aquele pai que tudo que o filho pede, ele dá pro filho. O dia que ele falar não, o filho vai se levantar contra ele. O filho vai se levantar contra o pai. Então o que Deus quer através dessa palavra aqui? Que nós passamos sim por momentos bons e também vamos passar por momentos ruins. Porque ele diz, olha, se prepara porque o dia ruim virá. Não é verdade? Então vem o dia ruim. Então o que ele quer? Ele quer nos provar tanto no bom, também quer nos provar no não, né? No ruim. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas que tempestade é essa que está acontecendo, meu Deus? O barco está quase virando. Mas Deus está dizendo, não, eu estou te provando. Eu estou provando você para ver se você realmente está comigo. Porque é nesse momento que Deus vê quem está com Ele, cara. É no momento da luta, é no momento das tribulações que a gente vê quem realmente está com a gente. Não é? E para Jesus também foi dessa maneira. Ele teve ali que provar os discípulos dele para ver se realmente os discípulos dele estavam com ele. É verdade. Então, nos dias nossos, para hoje como é que você tem reagido diante da tempestade? No seu coração tem fé ou no seu coração tem medo? Você quer atravessar e chegar do outro lado vivendo grandes milagres, ou você quer pular do barco e não ver os milagres de Deus, né? Aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida ser cumprido? Agora está nas suas mãos. Esse aqui é o nosso momento final da nossa live, da nossa palavra. Mas fica essa pergunta, né? Como é que você vai agir diante da tempestade? Com fé ou com medo? Com fé você anda sobre as águas, com medo você afunda. Então essa pessoa que está nos assistindo aí, né, cara? Com certeza já tomou a decisão dele, né? Eu creio que através dessa live, muitas pessoas, cara, que tinham desistido, que já tinham pulado do barco, vão voltar. É só chamar Jesus. É só chamar Jesus, meu irmão. Só socorre. Tem jeito. Eu sou pastor aqui da Igreja Internacional CPA3, Alameda 6, esquina com a 53, o setor é 3. Eu estou aqui diariamente pronto para ajudar você que pulou do barco. Você precisa de uma oração, de uma visita na casa, de uma visita na empresa, uma visita no hospital. É só nos convidar, que nós estamos aqui pronto para ajudar você. Você precisa de um milagre? Então nos procura aqui, que eu tenho um milagre de Deus para você. Não pula do barco. Não pula do barco, porque ainda tem jeito para ele, né, cara? Com certeza. É só você pedir o socorro, salva. É uma única palavra, 2 palavrinhas, salva. É verdade. E nós vamos nos preparar aqui para a oração. O obreiro Leonardo vai cantar um hino. Enquanto canta o hino, a gente pede para você, prepara o seu copo com água ali, dá tempo de você correr ali, pegar um copo com água, depois você mistura ali na sua garrafa. Não toma não, despeja lá, divide com a sua família, abençoa outras pessoas também, aquelas pessoas que estão afastadas da igreja também. Abençoa, lembra dela, apresenta ela em oração, ajuda essa pessoa, estende a mão para ela também, porque tem pessoas que pularam do barco, estão precisando de ajuda para voltar. Elas também querem viver milagres extraordinários, mas muitas vezes estão fracas. E nós que somos fortes temos que suportar a fraqueza dos fracos. Então vou abrir espaço aqui para o Leonardo. Presença
Deus, no meio do caos, Ele sempre está pronto para nos estender as mãos dEle. E a gente já vai orar, o pastor Carlos vai orar pela gente. Orar já para você que estava aí a ponto de pular do seu barco. Orar para você que está aí também precisando daquela fé para caminhar sobre as águas. E orar também pela nossa nação. Amém. Vamos sim, vamos orar por você que nos acompanhou na live. Você que pediu oração pela tua família, pelos seus familiares. Nós vamos estar aqui intercedendo por você. Vamos pedir a Deus que Deus derrama a bênção dele aqui, para que quando você tomar dessa água, Deus possa mudar a sua vida, Deus possa mudar a sua história. Vamos, fecha os teus olhos, pega teu copo. Nosso Deus, nosso querido Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu entro na tua santa presença, eu invoco o teu poder na vida de todas as pessoas, meu Pai, que estão com esse copo de água segurando na mão, pedindo um milagre, pedindo uma bênção. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha tirar toda a manipulação que o homem manipulou essa água, que o Senhor venha manipular essa água para curar, meu Pai, todo tipo de doença, é o canceroso,
meu Pai, é o diabetes, tem pressão alta, meu Deus, é o tuberculoso, meu Deus, é qualquer tipo de doença. Quando você tomar desta água, eu lhe peço, meu Pai, que o poder de Deus adentre na sua vida e arranca todo o mal que tiver no seu corpo. Tudo aquilo que Deus não tratou no seu corpo, seja arrancado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Consagra, meu Pai, abençoa esta água para curar essa pessoa, meu Pai, que está doente, que está acamado, essa pessoa que está internada, essa pessoa, meu Pai, que às vezes está até numa UTI, mas você vai tomar dessa água pensando nessa pessoa, e Deus vai visitar ela lá na UTI e vai arrancar ela de lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, coloca o teu poder, consagra essa água, abençoa nela, meu Pai, e todos que tomar desta água seja curada pelo poder do nome do Senhor Jesus, e que todos tomem dessa água em nome de Jesus. Ó Pai, queremos aproveitar também essa oportunidade, meu Pai, de orar pela nossa nação. Hoje a maioria dos cristãos, meu Deus, entraram no jejum. Tem pessoas aí que estão jejuando até agora, pessoas que têm clamado, pessoas que têm chorado, derramado lágrimas diante do Senhor, meu Pai, orando, pedindo a Deus que essa praga, meu Pai, ela venha cessar, que essa praga ela não venha ter mais força no nosso Brasil, no nosso país, meu Pai. Nós unimos a fé com todos os pastores, meu Pai, todos os líderes religiosos que estão em oração, que estão em consagração. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, tenha misericórdia do teu povo, meu Pai. Nós clamamos por essa nação, nós determinamos que a bênção de Deus esteja sobre toda essa nação e que o mal bate retirada e não volte nunca mais. Por isso, meu Pai, eu determino que a nossa nação já está sarada, já está curada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Se você puder, compartilhe esta live, mesmo após o final dela, ela vai estar salva na nossa página. Envia para aquela pessoa que talvez pulou do barco, que está precisando voltar para Jesus, ou para aquela que está desanimada ali, sem fé, sem ânimo, parada ali, que ela possa ter uma segunda chance também. E se você estava aí meio para lá, meio para cá, com uma onda do mar, que você possa manter a sua fé firme no Senhor, para que você possa experimentar grandes milagres com o Senhor Jesus na sua vida. E eu já vou ficando por aqui, pastor Carlos vai dar o tchau dele aí. Também Deus abençoa todos e até a próxima live, né, cara? Até a próxima. Que Deus abençoe você e continua nos assistindo e compartilhando, né, cara? Depois a gente vai colocar no YouTube para aquelas pessoas que não têm Facebook, não conseguiram acompanhar online, mas que também vão ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. E uma boa semana a todos. Amém. Tchau. Foi.